Fala, torcedor vascaíno, notícia de agora urgente. A justiça concede uma liminar para que o jogo entre Vasco contra o Flamengo aconteça em São Januário. E agora a decisão está nas mãos da diretoria do Vasco. Pedrinho, Marcelo Santana e Carlos Amodeu, se o jogo vai acontecer em São Januário ou então no Maracanã. Então é claro, se você não me conhece, está chegando agora, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes, vou pedir para você clicar no botão do like e se inscrever no canal, que é muito importante, beleza? Vamos tentar bater uma meta aí de 30 likes nesse vídeo. Agora vamos para a informação de agora do Globo Esporte Vasco. Vamos lá. Vasco contra o Flamengo. Justiça concede liminar para clássico ser em São Januário. A juíza da Sexta Vara da Fazenda acata a ação popular nesta segunda-feira, que a decisão critica inclusive o BEP, que é o seguinte: corporação opta pelo caminho mais fácil de deixar de fazer. Informação dada pelo Bruno Murito, do Globo Esporte Vasco. A Justiça do Rio de Janeiro, na Sexta Vara da Fazenda Pública da comarca da capital, concedeu uma liminar nesta segunda-feira para o jogo entre Vasco contra o Flamengo, o clássico do dia 19 de abril, pela quinta rodada do Brasileirão, ser realizado em São Januário. A decisão se o jogo será no estádio São Januário ou no Maracanã está nas mãos do clube. Então, cara, agora o Pedrinho tem que cumprir com essas palavras. Ele mesmo falou que o sonho dele é ter o Vasco e o Flamengo novamente em São Januário, poder ter esse jogo em São Januário. E agora tá nas suas mãos, Pedrinho. Na sua mão, Marcelo Santana, na sua mão, Carlos Amodeu, todo mundo da diretoria do Vasco. É obrigação de vocês agora colocar esse jogo em São Januário. Fizeram a força que foi dos bastidores e tudo mais, o máximo que podia, e agora tá na mão de vocês aí, da diretoria do clube, colocar esse jogo contra o Flamengo em São Januário. Está muito certa essa decisão da juíza, porque o Vasco tem estádio. O Vasco tem um estádio que pode sim ter Vasco e Flamengo. Só depende da BEP garantir a segurança dos torcedores, tanto do rubro-negro que vai para o estádio, tanto do vascaíno que também vai para o estádio assistir o jogo. Enfim, decisão completamente certa e agora está nas suas mãos, presidente Pedrinho. Espero que você coloque esse jogo sim em São Januário, porque agora está liberado para ter Vasco contra o Flamengo em São Januário. Espero que isso aconteça, porque o Vasco tem esse direito. O Vasco tem uma casa, o Vasco tem São Januário. E é obrigação, né, o Vasco jogar esse jogo em São Januário, que é muito importante, inclusive, né? Bom, vamos lá. A decisão da juíza Regina Lúcia Schucker, e aí tá o nome todo dela ali, acata uma ação popular movida por Pedro de Menezes Reis e Marcos Vinícius Reis e determina a suspensão dos efeitos da decisão do BEP e autoriza o mando de campo do Vasco em São Januário, com presença da torcida vascaína. Independentemente de qualquer avaliação e a depender de avaliação técnica específica, devidamente fundamentada, com presença da torcida rubro-negra. Então, informação importante para a gente saber. A magistrada cita que o BEP se recusa a empregar todas as suas energias em benefício do serviço, optando simplesmente pelo caminho mais fácil, que é deixar de fazer. E é exatamente isso. Para mim é uma falha total do BEP, do Estado, de todo mundo, porque é inacreditável o BEP não conseguir garantir a segurança de 20 mil pessoas dentro do São Januário. É inacreditável de verdade. Agora vamos lá. Com o aparente abandono do entusiasmo, autoridade e eficiência que a instituição exige. E é exatamente isso. Então olha aqui, ó. Em outro trecho, a magistrada diz: nesse diapasão, a eventual incapacidade técnica de órgão público não pode privar os populares torcedores de determinada agremiação esportiva da utilização de seu patrimônio histórico. É exatamente isso. Cultural e turístico do Rio de Janeiro, na atividade precípua prevista desde sua construção. E, cara, parabéns aí a essa magistrada aí que, cara, que derrubou essa liminar aí de que não podia ter Vasco e Flamengo no São Januário. E, cara, é uma notícia urgente de agora, então por isso estou postando vídeo esse agora. Eu tava ao vivo onde recebi essa informação, então informação importantíssima pra gente saber aí do Globo Esporte. E tá aqui, ó. Em contato com o GE, o advogado Marcos Vinícius Reis, que move a ação de que o Vasco tem direito de mandar a partir de seu estádio. Vamos lá. O Vasco é patrimônio do Rio de Janeiro e do Brasil, com certeza, e do mundo. Não se trata apenas de um jogo, mas de um respeito à história, à torcida e à liberdade de exercer sua paixão no lugar que é sua casa.
Exatamente isso. Entramos com uma ação para garantir o direito de jogar em São Januário. Como sempre foi, o futebol carioca e sua tradição merecem respeito, disse o advogado. A decisão se o jogo será em São Januário ou não está nas mãos do Vasco neste momento. O veto do BEP não está mais em vigor. Em contato com o GE, o BEP afirmou que não tem posicionamento sobre o assunto. E por que eles estão errados? Porque é exatamente isso. Porque tem profissionais, sim, para garantir a segurança dos torcedores vascaínos, dos rubro-negros, que caso for pro estádio também. Enfim, eles têm isso. Eles podem colocar isso lá. E não conseguem, por exatamente isso que a mulher falou, né? Que a magistrada falou, com todo respeito, que eles deixam de fazer. É porque é a forma mais fácil, você deixar de fazer algo que você pode fazer, mas se você deixar de fazer, é mais fácil do que você fazer, né? Então, cara, parabéns, tá? A magistrada aí que derrubou essa liminar aí de que não podia ter Vasco, Flamengo, São Januário. Então agora tá nas mãos da diretoria. E aí tá aqui o Nilson Almirante colocou aqui, inclusive, olha aqui, ó. A decisão se o jogo será no estádio ou não está nas mãos da diretoria do Vasco. Detalhe, a ação judicial para a liberação do clássico em São Januário foi movida de forma independente por 2 torcedores do Vasco da Gama. Então, cara, esses 2 juízes ali, né, na verdade, são torcedores do Vasco, né? E conseguiram derrubar essa liminar que não podia ter jogo do Vasco contra o Flamengo em São Januário, os outros clássicos também. Espero que eles consigam também colocar Vasco contra o Fluminense em São Januário, porque o Vasco tem sim, né, condições, o São Januário tem sim condições de ter esse tipo de clássico. E o Vasco tem uma casa, é um absurdo você ter uma casa, um estádio, e você não conseguir colocar um clássico que é o maior clássico, vamos dizer, praticamente do futebol brasileiro. É um dos clássicos mais marcantes. Você não conseguir colocar esse jogo mais em São Januário. É um absurdo total. É um absurdo o BEP não conseguir garantir segurança dos torcedores. Alegar que não consegue garantir. É inacreditável, pra mim, é uma falha total do Estado, tá? Sendo bem sincero pra vocês. E aí agora mudando de assunto um pouquinho, tá, pessoal? Sobre Fábio Carille, a situação do Carille é complicada, tá? Olha aqui, ó. A multa, caso o Vasco queira demitir o Fábio Carille, é de R$500 mil até o dia 30 de junho. Então, cara, até praticamente ali janeiro, fevereiro, março, abril, a gente tá em abril, maio e junho. Então, daqui 2 meses, né? Caso a demissão ocorra a partir do dia 1/7, a multa cai para R$250 mil. Informação dada pelo Lucas Pedrosa. O Fábio Carille aí que tá numa pressão gigantesca, né? E realmente concordo com essa pressão que a torcida tá fazendo. A diretoria sabe disso também, porque lá aonde quando o Vasco contratou o Fábio Carille, cara, de verdade, foi uma situação ali que eu sempre falei pra vocês. Cara, o Carille não é treinador pra treinar o Vasco e tudo mais. Sempre deixei isso claro pra vocês. E tá aí mais uma prova, né, de que eu tava certo nessa situação. Enfim, informação importantíssima pra gente saber sobre essa situação aí, né, do Fábio Carille, que é um treinador que, na minha opinião, cara, é um profissional que, com todo respeito, pode ser o melhor ser humano do mundo, né, um bom ser humano e tudo mais, creio eu, uma boa pessoa, um bom pai de família, etc. Mas como treinador, ele, pra mim, na minha opinião, é um treinador fraco e não serve pra ser treinador do Vasco da Gama. E tá aí o motivo do porquê que ele foi chutado, mandado embora. E a torcida do Santos tem um pavor de ter o Fábio Carille novamente. É por esse trabalho medíocre e ridículo que ele tá fazendo no Vasco também. Desde o início do Campeonato Carioca, né, ele tá fazendo esse trabalho horroroso no comando técnico do Vasco da Gama. Então, informação importante pra gente saber. E, inclusive, outra informação também que a gente tem é de que o Carille, a diretoria do Vasco, tá ciente do jogo de amanhã contra o Puerto Cabelo e no sábado contra o Sport. Talvez seja ali, né, caso o Vasco perca para o Puerto Cabelo nessa terça-feira, talvez o Fábio Carille não seja mais treinador do Vasco da Gama, tá? A diretoria tá muito ciente sobre isso e realmente concordo. Para mim, é inadmissível ter o Fábio Carille como treinador do Vasco, um time que não consegue construir jogadas, um time que não consegue, cara, fazer nada dentro de campo, né? Um time que foi completamente amassado e dominado pelo Corinthians e pelo Melgar, pela Copa Sul-Americana. Um time que em 10 minutos a gente consegue tomar 2 gols de um time muito fraco, que é o Melgar lá no Peru. Então, é inadmissível. Então, a diretoria colocou essa carta nas mãos ali, de que o jogo de amanhã contra o Porto Cabelo e o jogo de sábado contra o Sport pode ser um dos últimos jogos ali do Fábio Carille no comando técnico do Vasco da Gama. E a multa dele não é uma multa tão cara, pelo que a gente tá vendo aí, né, R$500 mil. Não é uma multa cara, na minha opinião. Bom,
Informação importante pra gente saber, informação do São Januário, uma notícia muito boa na minha opinião, né, e agora tá na mão do Pedrinho, que já falou em várias entrevistas que o sonho dele é colocar Vasco, Flamengo e São Januário, e agora tá nas suas mãos, Pedrinho. Espero que você consiga cumprir com as suas palavras, né, de colocar esse Vasco contra o Flamengo e São Januário, porque o Vasco tem uma casa, o Vasco tem estádio, e o Vasco tem e pode ter esse Vasco Flamengo, Vasco Fluminense, todos os clássicos do Rio de Janeiro na sua casa, no São Januário. Então, é mais ou menos isso, beleza? Lembrando que o Vasco estava num acordo com o Flamengo para ter Vasco e Flamengo lá no Maracanã. Caso, né, caso aconteça esse jogo entre Vasco e Flamengo ali em São Januário, logicamente esse acordo ali deve ir por água abaixo. Enfim, o que importa é que essa liminar já está derrubada e que pode sim ter esse jogo entre Vasco e Flamengo no dia 19 de abril aí, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente poder jogar na nossa casa finalmente, no nosso estádio, né, fazer aquele caldeirão, aquela festa cara, pode influenciar muito dentro de campo, tá? É lógico que o time dos caras é muito melhor que o nosso, mas a festa da torcida, a pressão no torcedor vascaíno, com certeza absoluta, pode fazer total diferença. É lógico que o torcedor Vasco faz maior festa no Maracanã também, mas não é a mesma coisa que a gente tá na nossa casa, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Obrigado, pessoal, pela moral de todo. Obrigado pela sua presença. É super importante o seu like, a sua inscrição no nosso canal. Tamo junto. Obrigadão de verdade. Amanhã tamo de volta aí com a nossa live pré-jogo, com vídeo 7 horas da manhã também no dia de amanhã. Abraço.